as coisas do alto. E nós queremos usar como base para a nossa exposição a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Esta é a primeira escritura da palavra de Deus que nós vamos ler algumas mais no transcurso da nossa exposição. Nós queríamos começar e queríamos arrancar com esta palavra, Colossenses 3, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos foram? Quantos foram? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e vocês estão dizendo que vocês foram, eu fui, então essa palavra é para você. Amém? Olha o que é que está dizendo para você a palavra de Deus. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a palavra dele venha direto ao nosso coração. Amém? No sábado passado, dia 21, o presidente dos Estados Unidos fez uma declaração que chocou o mundo quando ele mandou lá os mísseis, contra o Irã de uma maneira mais aberta. E desde o sábado passado que nós estamos vivendo na eminência de que uma guerra pode ser declarada de proporções maiores a qualquer momento. Diante disso, a questão que veio à minha mente é a seguinte: quantas pessoas já morreram em conflitos como este? Quantas pessoas já morreram, por exemplo, na guerra que já dura tanto tempo, entre a Rússia e a Ucrânia? Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas morrerão neste tempo de guerra? No tempo da pandemia, praticamente todos nós que estamos aqui, e você se lembra muito bem que foi um tempo muito difícil, e todos nós que estamos aqui, praticamente, eu não sei você, mas eu sim, todos nós quase perdemos pessoas queridas, parentes, amigos, irmãos. E eu nunca tinha recebido, naquele tempo, eu nunca tinha ainda recebido tantos pedidos de oração por enfermos em situação grave. Eu nunca tinha recebido tanta oração por enfermos em condição terminal. A minha questão é a seguinte: para onde foram essas pessoas? Para onde vão essas pessoas? O que fizeram essas pessoas enquanto elas tinham vida? Eu gosto muito de ver filmes antigos. Sabe? Eu gosto muito de ver filmes antigos, aquele tempo que era preto e branco ainda. E eu fico vendo aqueles ali, gosto muito de ver faroeste, bang bang, sabe? Aqueles antigos assim, que você quase nem escuta bem, porque já faz tanto tempo. Eu gosto de ver, e eu fico pensando nisto. Todas essas pessoas que vimos, elas já foram, elas já partiram. O que foi que essas pessoas fizeram enquanto tinham vida? Qual foi o comportamento dessas pessoas? Onde estão essas pessoas? O que foi que essas pessoas fizeram com as suas vidas enquanto elas viviam? O que é que nós fazemos com a nossa vida enquanto nós vivemos? As pessoas estavam enfrentando, ou as pessoas que estão neste processo, sabe, de partida, neste processo de partida, nós temos a experiência, por exemplo, de visitar pessoas em condição terminal. Visitei, por exemplo, a minha mãe e pude conviver com a minha mãe nos seus últimos 15 dias de vida. E eu sei muito bem como foram as nossas conversas em cada um desses dias que eu estava com ela ali nos seus últimos dias de vida. Essas pessoas que estão enfrentando, como que elas veem tudo isso? Muitas pessoas dizem ou se arrependem
de como viveram as suas vidas no momento da sua partida. Perguntaram para um grande pregador, no seu momento do seu leito de morte, do que é que ou se ele se arrependia por alguma coisa. E ele disse que a única coisa que ele se arrependia era de não ter levado mais pessoas a Cristo enquanto ele pôde, enquanto ele tinha saúde. E vivendo isto, nós vemos que essas pessoas, algumas dessas pessoas, obviamente, elas vivem no momento da sua morte olhando para cima. No momento da morte, as pessoas pensam em Deus. No momento da morte, as pessoas clamam e pedem a Deus. Mas o que é que nós podemos fazer, ou o que é que nós devemos fazer? Não no momento da nossa morte, mas enquanto estamos vivos. Porque estas pessoas que estão passando por este processo terminal, eles vivem muito mais o contrário, eles vivem muito mais a fobia ou o medo de morrer do que o prazer de terem vivido quanto eles tinham saúde para fazê-lo. Existe um contraste muito grande na nossa vida. O contraste começa do ponto de vista que todos nós queremos vida longa, sim ou não? Todos queremos vida longa, né? Todos queremos vida longa, porém, ninguém quer envelhecer. Quantos querem envelhecer? Você não quer vida longa? Olha o contraste. O meu pai me dizia assim, a minha irmã lembra, meu pai, ele dizia assim que a velhice, meu filho, é uma enfermidade que não tem cura. Ele falava assim. Então, veja bem, esse é um grande contraste, né? Que todos queremos vida longa, mas não queremos envelhecer. O outro contraste é que todos queremos herdar a vida eterna, sim ou não? Todos queremos herdar a vida eterna, mas ninguém quer morrer, né? E não tem como uma coisa sem a outra. Estes são então os contrastes. Todos cremos na eternidade, porém vivemos nossa vida como que aqui tudo é eterno, e não é. Do ponto de vista que trabalhamos e nos esforçamos tanto para ter mais e mais, como se fosse algo, ou como se aqui fosse tudo o que nós temos. Ou como se nós fôssemos levar o que nós temos para o céu. Nunca se investiu tanto na aparência, em tratamentos, exercício, na busca, exercício físico, na busca da fórmula perfeita para que a gente possa viver a vida, como diz a música, forever young, né? Se nós pudéssemos esticar um pouco a nossa juventude. Estava vendo a entrevista de um cantor famoso e perguntaram para ele, de que você tem falta? Ele já nos seus 70 anos, ele disse, de ser jovem. De ser jovem. E se gasta muito dinheiro na tentativa de ser jovens, ou de ficar jovens, ou de querer parecer jovem, a ponto de muitos gastarem, às vezes, inclusive o que não tem, apenas preocupado em que precisam viver mais e mais bonitos. Inclusive, do ponto de vista de saúde, a gente não tem nada contra, né? Porque quando faz parte da saúde, tudo bem, mas quando a preocupação excessiva com a estética, ela é exclusivamente por orgulho e por vaidade, aí então nós vemos que se torna um gasto desnecessário. Para aqueles que querem viver muito, a notícia da Bíblia é muito boa. Porque a Bíblia fala de vida eterna. Então, para aqueles que querem viver muito, a Bíblia fala e a Bíblia garante vida eterna. E isto é bom demais. Mas a vida eterna do ponto de vista bíblico, para o salvo. A vida eterna do ponto de vista bíblico para o salvo. O ponto de vista bíblico para o salvo, para o Filho de Deus. E esta vida eterna que a Bíblia promete para o Filho de Deus, exclusivamente para o Filho de Deus. Exclusivo. Só para os filhos de Deus.
Esta vida eterna será eternamente na presença de Deus. Na presença de Deus nós estaremos. Porém, existe também na Bíblia outra vida longa. E a outra vida longa que a Bíblia vai falar é para os que não são filhos de Deus. A diferença é que os filhos de Deus gozaremos da vida eterna na presença de Deus, e toda a eternidade na presença de Deus. E os que não são filhos de Deus, eu nem preciso falar para vocês onde eles estarão, porque você sabe muito bem. São dois tipos de vida eterna que a Bíblia garante. Deixar esta terra e ir para o céu deveria ser mais significativo para o crente. É por isso que Paulo está dizendo que devemos de pensar nas coisas lá do alto. Porque não podemos viver como se a nossa vida fosse somente aqui. E isto não é algo comum em nossas igrejas, onde se prega da nossa partida muito mais com temor da morte do que pelo privilégio de herdar a vida eterna. Então, quando você entende que o teu último respirar aqui será o primeiro na vida eterna, aí então você pode entender de que nós estamos falando de um Deus que promete e cumpre a sua promessa. Aí quando você entende que você não precisa de sofrer por chegar os anos, por estar mais ou menos velho, por ter você não precisa de sofrer por isto, porque o seu último respirar aqui será o primeiro na glória. O ênfase do êxito pessoal, na prosperidade, na resolução dos nossos problemas, reflete a pouca expectativa que nós temos de vida eterna. Por isso que nós cantamos hoje, e pastor Caleb frisou muito bem, e eu gostei muito de frisar muito bem, porque quando estávamos cantando também, Deus falou muito ao meu coração de não vir atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim. A grande perspectiva que você coloca na vida aqui na terra, repercutirá eternamente na sua vida eterna com Cristo, resultando em poucos ou muitos resultados, que serão compensatórios no céu. O céu promete para mim e para você prêmios para a vida eterna. Então tem gente que fala comigo assim, ó, irmão Gessi, tem gente que fala comigo assim, ó, pastor, não tem problema não, se eu entrar nem que seja com a porta fechando apertadinho, eu passei e tá bom. Eu não quero assim, irmão. Não, eu não quero assim, não. Eu quero entrar lá com todos os meus privilégios. Eu quero viver a eternidade com tudo o que Ele tem para mim, meu irmão Ulisses. Com tudo o que Ele tem para mim, eu quero viver lá, desfrutando de tudo. Tudo que é para mim, me dá, Senhor. Sabe, ter acesso à presença de Deus, ter acesso à presença do Senhor Jesus. Poder estar ali com os nossos irmãos do Velho Testamento. Sabe, ter todo o acesso, ter todos os privilégios. Ele promete coroas. Ele promete coroas para aqueles, por exemplo, que ganham almas. Ele promete coroas para aqueles que pregam o Evangelho. Eu não quero entrar de raspão, eu quero entrar com todos os meus direitos. Então, é por isso que a perspectiva que eu coloco na minha vida aqui na terra, eu sei que repercutirá lá. A Bíblia ensina que quanto mais nós nos interessamos nos bens da terra, menos focaremos nas coisas do céu. É automático. É automático. Existe hoje, dentro das nossas igrejas, uma quantidade impressionante de ensinamentos, de cursos, de seminários sobre prosperidade, coach, êxito, sucesso, e pouco se fala nas recompensas que estão guardadas para nós nos céus. Agora, as recompensas que estão guardadas para nós nos céus é segundo a nossa obra aqui. É por isso que eu estava te dizendo que eu fiquei pensando nessas pessoas que se foram, que a gente não sabe o que fizeram com as suas vidas aqui e onde eles estão agora. Onde eles estão agora. Entretanto, Jesus Cristo nos ensinou que devemos viver aqui como se estivéssemos indo para lá. E o apóstolo Paulo, então, nos deu essa afirmação.
Quando ele então nos disse, e voltamos para o nosso texto básico de Colossenses 3, 1 e 2, que ele diz, olha bem, portanto, ele está falando para um grupo específico, um grupo exclusivo de pessoas, não é uma palavra para todos. Irmãos, a Bíblia não é para todos. A Bíblia é para quem aguenta. O fato de que todos têm acesso à Bíblia não quer dizer que ela é para todos, porque tem gente que lê e nem quer, porque não aguenta. A Bíblia é para os filhos de Deus. Aí você vai ler, o apóstolo está dizendo assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Só aqui nós poderíamos parar e tenho 2 horas de pregação para vocês. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Está dizendo que, lembram de Cristo? Entregou sua vida na cruz, morreu, e de repente, ao terceiro dia, o que foi que aconteceu? Ao terceiro dia, uma força de glória que vem do trono de Deus, ela tomou aquele corpo inerte de Jesus, e o corpo de Jesus foi ressuscitado, viveu novamente. A Bíblia está dizendo para mim, a Bíblia está dizendo para você que veio aqui hoje, a Bíblia está dizendo para Trinity House of Hope neste momento, que no momento em que Jesus foi ressuscitado, nós fomos também. Não, você deveria dar um amém mais forte, né? Você deveria glorificar a Deus mais forte. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. O corpo glorificado, ele já recebeu naquele momento. Nós ainda não, mas vai chegar o nosso tempo. Vai chegar o nosso tempo. Vai chegar o tempo em que nós receberemos o nosso corpo glorificado, e a palavra de Deus diz em Coríntios 15, que a morte já não terá poder sobre nós. A gente vai poder brincar com o pecado. O pecado já não vai pegar mais. Vai poder falar para o pecado, não me pega mais. Porque o nosso corpo será glorificado e teremos um corpo exatamente como Cristo tem. Agora, veja bem, está dizendo assim, ó, se você foi ressuscitado, se você ressuscitou juntamente com ele, aqui vem então uma ordem para você. É uma ordem. Diz assim, ó, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Sabe por que você deve buscar as coisas lá do alto? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, porque está dizendo, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quem está interessado no céu, como o apóstolo Paulo, não se ocupará de buscar para si somente comodidades e tesouros na terra, porque entende que a nossa recompensa está nos céus. Sabe? A gente não quer muito ser recompensado no céu, porque parece que está longe demais. A gente quer ser recompensado já aqui e agora. A gente quer prêmio aqui e agora. A gente não quer esperar muito. Sabe? Porque essa coisa de esperar, isso já faz parte até de outra pregação que Deus está nos dando, que vamos compartilhar com vocês, que vai se chamar Na Sala de Espera de Deus, onde vamos falar de tempo de espera, vamos aprender a esperar em Deus. Então, sabe, eu nunca vi, irmãos, ninguém nunca chegou para mim e disse assim, pastor, eu amo esperar. Quem gosta de esperar aqui? A gente não gosta de esperar nem o ônibus, irmão. Sabe? A minha esposa, ela pede, a minha esposa é melhor que eu nas redes sociais e no celular, e ela sabe tudo e eu não sei nada. Então, eu vou pedir um Uber, por exemplo. Preciso de um Uber, aí eu peço, aí ela fala assim, vai chegar em 3 minutos, para mim já é muito tempo. Eu fui buscar minha irmã no aeroporto, e aí então, a minha esposa entrou com os meus netos para recebê-la, né? E o Caleb e a Zoe entraram, e eu deixei minha esposa ali, e eu fui dar uma volta, né?
Falei assim, se ficar aqui, tem que entrar, tem que pagar estacionamento, não sei o quê, papapá. Então, deixo vocês aqui, dou uma volta, né? E já vem por vocês outra vez. E fui, estacionei ali perto, a minha esposa saiu com a minha irmã, com as crianças, e já me ligou, e eu já voltei. O meu neto já estava impaciente para a minha chegada. Diz que eu demorei demais, que eu sou slow driver. Ninguém gosta de esperar. Parece que a gente não nasceu para esperar. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente quer agora. Pastor, a gente vai ter coroa no céu, mas eu estou querendo uma coroinha agora. Eu estou querendo ver algo agora. Mas a Bíblia está dizendo, meu irmão, que aquilo que Ele tem guardado para nós lá não se pode comparar com o que temos aqui. Não se pode comparar. Veja que o texto diz: Cristo está nos céus, sentado à destra de Deus. Não se trata somente de estar lá, mas o texto está dizendo que Ele vive lá. O texto está dizendo que Ele vive lá, nós também viveremos lá. E é isso que nos conforta. Em 1 de Pedro 3, 22, 1 de Pedro 3, 22, diz assim, ó, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Você hoje cantou sobre o nome de Jesus, quando nós cantamos Beautiful Name, the Name of Jesus, né? Como é em português? Não, que formoso, perdão. Que formoso é o nome de Jesus, não é assim que canta? Quão lindo é o nome, tá. Então veja bem, o nome de Jesus, e aqui a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas ficaram subordinadas, as potestades, os poderes, irmãos, demônios estão subordinados ao poder do nome de Jesus. Situações estão subordinadas ao poder do nome de Jesus. Enfermidades estão subordinadas ao poder do nome de Jesus. Situações difíceis estão subordinadas ao poder do nome de Jesus. A situação da Sueli e do Pablo Eliette está subordinada ao nome de Jesus. É o nome de Jesus, que é o poder sobrenatural, que move, que cura, que fala, que salva. É o poder do nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo que anjos e potestades e poderes, tudo está subordinado a esse nome. O céu é a habitação de Deus, pois Ele está lá, e a de Cristo que também está lá. E a nossa que iremos para lá. Efésios 2,6 diz então, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não preciso de fazer um curso de português para entender o que está dizendo aqui. Que eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, e eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, e agora está falando de passado. Agora vai falar de futuro, olha. E nos fez assentar, ou seja, no futuro, porém agora, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está sentado lá, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se queremos viver parecendo-nos com Ele, então deveríamos também ter interesse no que acontece lá. Procurando saber o que acontece lá, e deveríamos estar interessados muito mais naquilo que acontece lá do que aquilo que acontece aqui. O que ocorre lá deveria ser para nós mais importante do que aquilo que ocorre aqui. Veja se o que eu digo tem sentido, ou faz sentido para você ou não. Se o céu é a nossa casa, isto quer dizer que nós voltaremos para lá. Porque todos nós voltamos para casa, sim ou não? Todos nós voltamos para casa. Estamos fora dela e vivendo como estrangeiro, porém temos casa. Se vamos voltar para casa, é porque lá é muito mais que o nosso destino. Lá é a nossa origem, e origem é muito mais do que destino, porque nós somos de lá, nós nascemos para lá. Tudo foi arquitetado por Deus para que nós vivêssemos lá.
O pecado acabou com tudo. O pecado obstruiu. Mas depois em Cristo, com o corpo glorificado, o pecado já não vai obstruir mais. Então, enquanto nós estamos aqui, nós deveríamos transformar o nosso destino em propósito. Sabe, é aquilo que eu estava te falando. O que fizeram essas pessoas enquanto tinham vida? O que você pode fazer enquanto você tem vida? Transformar o nosso destino em propósito. Sabe, porque quem não transforma o seu destino em propósito, ele está perdido na sua paternidade, ele não sabe de quem que ele é filho. Tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não entendem que Deus é pai na sua vida. E isso é um problema grande, porque se vamos voltar para casa, é porque lá é muito mais o nosso destino. Então veja bem que enquanto nós estamos aqui, deveríamos transformar tudo em propósito, porque quem não transforma o seu destino em propósito, não entende a sua origem. Não entende a sua origem. E quem não entende a sua origem, está perdido na sua paternidade. Por isto, tem muito crente dentro das nossas igrejas que não aguenta a pressão das tribulações. Porque não entende de quem que é filho. Não entende quem é seu pai. Por isso que se o pastor te pede para fazer um jejumzinho pequeno, você acha muito. Se o pastor te pede para ir na oração de terça-feira, você agarra. Aperto mais ou está bom por aí? Aperto mais. Irmãos, é por isto que não aguenta. Crente que não aguenta a pressão. Sabe? Esse rapaz, o Pablo, que nós estamos falando dele, hoje de manhã veio a melhor notícia que eu pude ouvir. Que a Suelen falou para minha irmã hoje de manhã, que o Pablo hoje levantou, depois de momentos difíceis, ele levantou numa posição de filho de Deus, sabendo de quem que ele é filho, e ele disse que sabe que estamos passando uma luta, mas Deus é mais na nossa vida. É gente que entende, é gente que está transformando. Sabe, ele está transformando a sua origem em propósito, e ele não está perdido na sua paternidade. Sabe, pessoas que não aguentam, é porque não entenderam ainda de quem são filhos. Se você está perdido na sua paternidade, como você vai saber a sua origem? Você não sabe de quem que você é filho. Qual que é a origem do Isaac que nós apresentamos aqui hoje? Max e Mayla. É a origem. Entendeu? Se você é filho de Deus, se você sabe que você foi ressuscitado juntamente com Ele, se você sabe disso, então você entende o que é que eu estou falando. Você tem que saber que quem é seu pai e que o seu pai é a sua origem. Se Deus é teu Deus, Ele não é seu Deus somente para que você o chame de Deus de vez em quando, não, meu irmão. Deus não é seu Deus somente para que você lembre dele de orar antes da sua comida, não, meu irmão. Deus é Deus na sua vida, Deus é o teu pai. O filho pródigo, o que foi que fez a diferença na vida do filho pródigo? Exatamente entender de quem que ele era filho. Lembra que ele disse, lá, juntamente com os porcos, que foi que ele disse? Na casa de meu pai. Na casa de meu pai. Na casa do pai, há abundância de viveres. Na casa do pai. Então veja bem, se Deus é teu pai, Ele não é somente um Deus para ser chamado de pai de vez em quando na oração, não. Ele é teu pai para ter o controle, e para saber, e para te amar, de uma maneira que você não conhece. Se Deus é nosso pai, Ele é nossa origem, e se vivemos somente com a nossa vida, como se a nossa vida fosse aqui, é porque não entendemos onde Ele está e quem Ele é. Se você não entende onde Deus está e não entende quem Ele é por isso que você não sabe para onde que você vai. Não sabe para onde que você vai. E não saber para onde vai é terrível. Não saber para onde vai é terrível.
Ninguém toma e entra no carro para fazer uma viagem. Aonde você vai? Não sei. Não, você sai com um propósito, sai com um destino, né? Agora, o nosso texto, se nós voltamos para lá, o nosso texto, ele está dizendo, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas, pastor, eu preciso das coisas da terra. Eu também preciso. Não tem nada contra você trabalhar, não tem nada contra você juntar o seu dinheiro, não tem nada contra. Ao contrário, é bom. Acontece que nós estamos falando das prioridades. O que é prioritário para você? Eu chego para alguns de vocês e pergunto, irmão, nós precisamos de ajuda nesta área e nesta. E muitos me dizem, pastor, agora não, porque eu estou na correria. Então fica na correria, meu irmão. A obra de Deus não para. Se você não pode, Deus levanta outro. O que eu quero dizer com isto é mais ou menos assim, para que você me entenda bem. O céu não é um lugar aonde nós vamos chegar e bater na porta e sermos interrogados. Posso entrar? Não é assim. Eu, quando chego em casa, o que é que eu faço? Abro a porta e entro. Na minha casa, eu abro a porta e entro. Eu fui na casa da minha vizinha, bati na porta, foi ontem à noite, bati na porta e tenho que esperar autorização para entrar. Mas na minha casa, não. Então, o céu é assim, você não vai chegar lá e vai ser interrogado se você pode entrar ou não. Quando você chega em casa, você não bate para esperar a permissão. Você pode entrar em casa sempre e a qualquer hora que você chega. Então, é assim que será no céu. Não vamos bater na porta dos céus, porque o Pai, Ele já nos espera de braços abertos. Pois foi Ele quem nos fez chegar aí, Ele que vai nos fazer chegar lá. Lembra do pai do filho pródigo? Por que o pai do filho pródigo olhava todos os dias, sabendo que o filho voltaria? Sabe por quê, meu irmão? Porque ele ensinou para o filho que o filho tinha uma origem. Ele ensinou para o filho que o filho tinha uma origem. E ele sabia que podia esperar. E qual foi a reação do filho, vocês lembram? A reação do filho foi exatamente esta, de entender que ele tinha um pai e que este pai estaria, e ele se submeteu a qualquer tipo de tratamento que o pai pudesse dar. Sabe? Eu vou para a casa do meu pai, eu já gastei o dinheiro dele todo, não tem problema. Se eu chegar lá e ele, por exemplo, me tratar como um servidor, como um empregado, já está bom demais para mim, mas não. Ele tinha direito de tudo na casa do pai. Que coisa incrível! Qual era a base então da espera daquele filho, daquele pai? Né? O filho estava prodigando. Prodigando quer dizer gastando mal. Sabe? Prodigar é um verbo. Gastando mal quer dizer. Você pode ir, meu filho, aonde você quiser. Mas lembre-se sempre que você tem uma casa. Viu, Eliette? A Anne pode ir onde ela quiser, mas ela tem uma casa e ela sabe disso, ela vai voltar em nome de Jesus. Você tem um lar, você tem uma família, você tem um pai que te gerou. Vivemos aqui como estrangeiros e muitos estão como filho pródigo, prodigando, gastando mal os dons e os talentos que o pai te deu. Sabe? Esbanjando. Mas o pai está te esperando. O pai continua esperando. Você pode estar vivendo assim, mas lembre-se que você tem uma casa, um lar, uma origem, um pai que te espera, meu irmão, de braços abertos, e é para lá que a gente vai. A outra palavra que eu quero deixar com vocês é Mateus 6, do 19 ao 21. Diz assim: não acumuleis
para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu. Pare para pensar comigo. Por que Jesus deu esse tipo de instruções para as pessoas, para os seus discípulos? Por que a Bíblia está cheia desse tipo de avisos, desse tipo de ensinamentos? Obviamente que é por causa do pecado. Porque o pecado faz com que o homem viva sem prestar atenção, ou sem desejar as coisas do alto, ou sem priorizar as coisas do alto, melhor dizendo. Sabe, o pecado é que faz a gente viver com os nossos valores invertidos. É o pecado. É o pecado. Então, é por isso que Jesus estava falando. Então, ainda que você diga, eu já sou crente, eu já sou salvo, eu não preciso desse tipo de pregação, isso é uma coisa que me cansa, já ouvi isso várias vezes. Por que então que você vive juntando tesouros na terra e esquecendo-se do céu? Se você já sabe de tudo. Se você já conhece a palavra de Deus. Por quê? Por que você vive? Tem muita gente que se diz crente, no entanto, vive nesse sentido pior do que o ímpio. Ai, pastor, que coisa forte. Vive pior do que o ímpio. Analise comigo. Deus nos criou com corpo, alma e espírito. O espírito é a maior porção dessas três. A segunda porção mais elevada é a alma. O corpo vem por último. E a gente vive para agradar o corpo. E a gente faz tudo para agradar o corpo. Sabe, e inclusive não tem nada de errado você dar para o seu corpo o que ele... Sabe, a gente tem que fazer isso, a gente tem que cuidar do corpo. Sabe, a questão é a prioridade que você dá. Este não é o plano de Deus para a tua vida, não é para a minha vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Primeiro, Deus é espírito, portanto, nós também somos espirituais. Nós somos também espirituais, não somos somente carnais. Nós somos espirituais. Segundo, na alma está uma grande semelhança com Deus. Se você pensar assim, nós já levamos inclusive a nossa pregação para outra área. Porque se você pensar assim, você deveria pensar em 3 pontos, pelo menos, na sua mente, no seu coração e na sua vontade. O que é que você está fazendo com esses 3? Com o seu coração, com a sua mente e com a sua vontade. Através da mente, nós analisamos, nós entendemos. No nosso coração está a nossa sensibilidade dada por Deus. E somente depois, então, vem a nossa vontade. Então, o que nós precisamos é de entender que Deus é o nosso Pai. E entender que Ele tem um lugar para nós. Não temos tempo de estender mais. Mas você precisa de sair daqui nesta manhã com este entendimento. Que você precisa de começar, se você não tem feito isso ainda. Eu sei que alguns de vocês já têm feito assim. Você precisa de entender que você precisa de começar urgentemente, olhar para as coisas do alto. Olhar para as coisas do alto com a importância que elas têm para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, para os seus negócios e para o seu ministério. Olhar para as coisas do alto. E queremos terminar novamente com este versículo. Você pode colocar para nós, por favor, novamente com Colossenses 3, 1 ao 2. Queria estender um pouquinho mais sobre Mateus, mas já não temos tempo. Então, quero terminar com Colossenses 3, 1 ao 2. Eu queria pedir a você que fique de pé, por favor. A Bíblia está dizendo claramente, exclusivamente, para um grupo de pessoas. Uma vez no México,
Um dos pastores que eu tive no México, ele me diz assim, em certos pontos Deus é elitista. Eu falei, não fala isso, pastor. Em certo ponto, pastor, Deus é elitista. Né? Porque Deus tem uma elite de pessoas e você faz parte dessa elite. Aí eu falei, gostei disso. Deus tem uma família e você faz parte desta família. Deus tem uma casa e você faz parte deste lar. Então, se você foi ressuscitado, busca as coisas do alto. Por que você pode buscar as coisas do alto? Porque Jesus Cristo, antes de ir, Ele prometeu e Ele disse para nós: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Onde Ele está, nós também estaremos. Essa é uma verdade que você deveria se agarrar a ela nesta manhã. Você deveria se agarrar a ela nesta manhã, e você deveria pensar nisto nesta manhã, porque o Cristo que prometeu isso para você em João, Ele prometeu, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é lá que Ele vive. É lá que Ele vive, sentado à direita de Deus, preparando lugar, esperando por mim e por você. Vamos pensar nas coisas lá do alto. Você precisa de ajuda para pensar nas coisas lá do alto? Busque-nos, fale conosco. Precisamos de ajuda porque o Senhor nos trouxe a esta cidade para pregarmos o Evangelho aqui. Quantas vezes eu já disse para vocês, não pregamos o Evangelho sozinhos. Precisamos de todos vocês. E se Deus te trouxe aqui, nesta manhã, era para com o propósito de ouvir esta palavra. Então, pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra.